Você já percebeu que algumas pessoas literalmente sugam sua energia espiritual? Depois de estar com elas, você sente vontade de abandonar a igreja, de parar de orar, de questionar tudo que crê? Isso não é psicologia, é guerra espiritual. A Bíblia deixa claro em 2 Timóteo capítulo 3 e 4. Nos últimos dias, pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E o mais assustador é que muitas dessas pessoas não sabem que estão sendo usadas. Elas acham que estão ajudando você, mas estão abrindo portas para a destruição. O dom de discernir espíritos, que deveria ser comum entre cristãos, está praticamente extinto na igreja moderna. E sem esse discernimento, você está vulnerável, desprotegido, exposto a ataques que nem reconhece. Deus me deu esta mensagem urgente para alguém que está passando exatamente por isso agora. Você está confuso, perdido, sentindo que está enlouquecendo espiritualmente. Mas não é loucura, é batalha. E existe proteção disponível. Se você quer aprender a discernir e se proteger, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal, porque vou te mostrar exatamente o que a Bíblia ensina sobre isso. Existe uma guerra invisível acontecendo neste exato momento, e você está no meio dela, querendo ou não. Demônios não operam apenas em filmes de terror ou em histórias antigas da Bíblia. Eles estão ativos agora, trabalhando através de estratégias específicas. E uma das mais eficazes é usar pessoas reais, com rostos conhecidos, para destruir vidas espirituais. E o mais assustador é que a maioria dos cristãos perdeu completamente a capacidade de discernir quando isso está acontecendo. O dom de discernir espíritos, que deveria ser comum entre o povo de Deus, está praticamente extinto na igreja moderna. E isso não é acidente, é exatamente o que a Bíblia profetizou que aconteceria. Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E antes disso, em 1 Timóteo 4:1, ele foi ainda mais direto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não é no futuro distante, é agora, é na sua igreja, é no seu círculo de amizades, é na sua família. E se você não tiver olhos espirituais abertos, você vai ser destruído sem nem perceber o que está acontecendo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e ative o sininho, porque o que vou compartilhar com você pode literalmente salvar sua vida espiritual. Esta não é uma mensagem para acumular conhecimento teológico. É uma advertência urgente de Deus para você acordar, abrir os olhos espirituais e reconhecer quando demônios estão operando através de pessoas ao seu redor. E mais importante ainda, vou te mostrar como o relacionamento profundo com Deus é sua única proteção real contra esses ataques. Sem intimidade com Ele, sem conhecer sua voz, sem estar cheio do Espírito Santo, você está completamente vulnerável. E o inimigo sabe disso. A realidade que muitos pastores têm medo de pregar é esta: demônios não precisam possuir uma pessoa completamente para usá-la. Eles podem operar através de crentes sinceros, de pessoas bem-intencionadas, de líderes religiosos respeitados. Jesus mesmo teve que repreender Pedro dizendo: "Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço." Pedro amava Jesus. Pedro tinha boas intenções, mas naquele momento específico, Satanás estava usando as palavras de Pedro para tentar desviar Cristo do propósito da cruz. Se isso aconteceu com um apóstolo na presença física de Jesus, por que você acha que não pode acontecer hoje?
Billy Graham pregou isso durante décadas. Ele dizia que uma das maiores estratégias do diabo é fazer você acreditar que ele não existe ou que só atua em casos extremos de possessão. A verdade bíblica é muito mais sutil e perigosa. Satanás é astuto. Ele não vem com chifres e tridente. Ele vem disfarçado de anjo de luz, como Paulo advertiu em 2 Coríntios 11:14. E seus ministros se disfarçam de ministros da justiça. Isso significa que pessoas que parecem espirituais, que falam de Deus, que citam versículos, podem estar sendo usadas como instrumentos de engano espiritual. E você só vai perceber isso se tiver discernimento espiritual ativo. O problema é que discernimento espiritual não é algo automático, não vem com o novo nascimento. Precisa ser desenvolvido através de intimidade profunda com Deus. Hebreus 5:14 diz claramente: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Percebe? Os sentidos espirituais precisam ser exercitados. Como você exercita discernimento? Passando tempo na presença de Deus, mergulhando na palavra, desenvolvendo sensibilidade ao Espírito Santo, jejuando, orando, buscando santidade. Quanto mais você conhece a voz de Deus, mais fácil é reconhecer quando uma voz não vem dele, mesmo que saia da boca de alguém que você ama. A igreja moderna parou de ensinar isso. Nós criamos uma geração de cristãos que sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Eles vão à igreja, cantam louvores, ouvem sermões, mas não têm relacionamento pessoal e profundo com o Pai. E sem esse relacionamento, eles são presas fáceis para espíritos enganadores operando através de pessoas. Você já reparou como algumas amizades te deixam espiritualmente esgotado? Como depois de conversar com certas pessoas, você perde o desejo de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus. Isso não é coincidência, é operação espiritual. Essas pessoas podem não ter má intenção, mas estão sendo usadas como canais de interferência espiritual na sua vida. Paulo foi claro em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha não é contra pessoas, mas contra forças espirituais usando pessoas. E quando você não discerne isso, você trata sintomas em vez de causas. Você tenta ser mais compreensivo, mais amoroso, mais paciente com aquela pessoa tóxica, quando Deus está te mandando afastar. E sua desobediência mantém a porta espiritual aberta. Agora eu quero que você seja honesto comigo. Quantas vezes Deus já te alertou sobre alguém e você ignorou? Quantas vezes você sentiu aquele desconforto espiritual na presença de determinada pessoa, mas racionaliza dizendo que está julgando, que está sendo não cristão? A verdade dura é esta: discernimento espiritual não é julgamento, é obediência à voz de Deus. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você é ovelha de Cristo, você reconhece sua voz. E quando Ele te alerta sobre alguém, quando Ele te manda afastar, quando Ele te mostra que aquela pessoa está sendo usada como porta de entrada para a destruição espiritual, você precisa obedecer. Não é falta de amor, é sabedoria espiritual. Se isso está tocando seu coração agora, se você está reconhecendo situações específicas na sua vida, escreva amém nos comentários. Deus está falando com você através dessa mensagem, e seu amém é um compromisso espiritual de obedecer ao que Ele está revelando. Deixa eu te mostrar como demônios escolhem que pessoas usar. Eles não escolhem aleatoriamente. Há características específicas que tornam alguém um canal eficaz para a operação demoníaca, mesmo sem que a pessoa perceba. Primeiro,
Pessoas com portas espirituais abertas. Se alguém vive em pecado não confessado, em rebeldia contra Deus, em desobediência consciente, essa pessoa tem brechas espirituais. E demônios exploram essas brechas. Segundo, pessoas sem fundamento bíblico. Quando alguém não conhece a palavra, não tem raiz espiritual, é facilmente influenciado por doutrinas estranhas e passa adiante esses ensinos contaminados. Terceiro, pessoas emocionalmente carentes. O inimigo usa a carência afetiva como porta de entrada. Alguém desesperado por aceitação, por amor, por validação, aceita qualquer coisa que preencha esse vazio, inclusive influências espirituais erradas. Quarto, pessoas com orgulho espiritual. Aquelas que acham que sabem tudo, que não precisam de correção, que não se submetem à autoridade espiritual legítima. Provérbios 16:18 adverte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Orgulho é porta aberta para engano. Quinto, pessoas ofendidas e amarguradas. Hebreus 12:15 alerta: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura contamina espiritualmente e abre espaço para espíritos de divisão e destruição. Sexto, pessoas que não perdoam. Jesus foi enfático: se você não perdoa, o Pai Celestial não perdoa suas ofensas. E quando há falta de perdão, há abertura para tormento espiritual que se manifesta através de comportamentos destrutivos. Sétimo, pessoas sem cobertura espiritual. Cristãos que não têm igreja, que não se submetem a pastoreio, que vivem na independência espiritual, estão vulneráveis porque não tem quem os corrija, quem os alerte, quem ore por eles. E, finalmente, pessoas que deram lugar ao inimigo. Efésios 4:27 ordena: não deis lugar ao diabo. Quando você cede terreno espiritual através de pecado, rebeldia, desobediência, você literalmente dá permissão legal para a operação demoníaca na sua vida. E uma vez que demônios têm essa permissão, eles vão usar você para atingir outros. Agora presta atenção nisso porque é crucial. Você pode estar sendo usado sem saber. Talvez você seja a pessoa que Deus está usando para alertar alguém através desta mensagem. Examine seu coração. Você tem portas espirituais abertas? Você vive em pecado não confessado? Você guarda mágoa, amargura, falta de perdão? Você se afastou da presença de Deus? Porque se a resposta é sim, você se tornou vulnerável a ser um canal de influência demoníaca na vida de outros. E isso não é algo pequeno. Tiago 3:1 adverte que os mestres serão julgados com maior rigor. Se você influencia pessoas espiritualmente, você tem uma responsabilidade tremenda diante de Deus. Billy Graham costumava dizer que o maior perigo para a igreja não vem de fora, vem de dentro. Não são os ateus que destroem a igreja, são os falsos irmãos. Não é o mundo que desvia crentes, são os lobos em pele de cordeiro dentro do próprio rebanho. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles não parecem perigosos, eles parecem ovelhas. Eles falam a linguagem certa, usam os jargões religiosos corretos, citam versículos, mas os frutos revelam a verdadeira natureza. E você só identifica os frutos se tiver discernimento espiritual ativado. Deixa eu ser ainda mais específico. Há pessoas que sempre trazem drama para a sua vida. Sempre há crise, sempre há problema. Sempre há algo que exige sua energia emocional e espiritual. E quando você tenta se afastar, elas fazem você se sentir culpado, como se você estivesse sendo mau cristão por colocar limites. Isso é manipulação espiritual. A Bíblia não te ordena ser capacho de ninguém. Você pode amar de longe. Você pode orar por alguém sem estar constantemente disponível para ser drenado.
Relacionamento saudável, mesmo entre cristãos, tem limites claros. Há pessoas que sempre questionam sua fé, sempre trazem dúvidas, sempre têm objeções teológicas, sempre estão debatendo ao invés de edificando. Paulo advertiu Tito sobre isso em Tito 3:10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, evita, não tenta converter, não tenta convencer indefinidamente. Adverte uma vez, adverte duas, e se não há mudança, afasta. Porque discussões intermináveis não são busca por verdade, são ferramentas do inimigo para roubar sua paz e desviar seu foco de Deus. Há pessoas que sempre têm uma palavra profética para você, mas essas palavras nunca se cumprem. Ou pior, te levam para direções que contradizem a palavra de Deus. Deuteronômio 18:22 é claro. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Falso profeta não merece sua atenção. E, no entanto, quantos cristãos ficam correndo atrás de profetadas, de revelações especiais, de experiências místicas, enquanto ignoram a palavra escrita de Deus que está aberta na frente deles? Isso é inversão espiritual que o inimigo adora explorar. Há pessoas que sempre te incentivam a relaxar nos padrões de santidade, sempre têm justificativa para pecado, sempre dizem que Deus entende, que você está sendo muito rígido, que precisa ter graça com você mesmo. Mas graça bíblica nunca é licença para pecar. Romanos 6:1-2 destrói esse argumento. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Quem te ensina a ser frouxo com pecado não está sendo gracioso, está sendo porta de entrada para a destruição espiritual. Deus é amor, mas Deus também é santo, e santidade não é opcional para quem quer andar com Ele. Quantas dessas características você reconheceu em pessoas ao seu redor? Seja honesto com Deus. Escreva o número nos comentários. Esse compromisso público com Deus ativa a proteção espiritual na sua vida. Agora vem a parte que muitos não querem ouvir. O que fazer quando você identifica que alguém está sendo usado pelo inimigo? A Bíblia dá direções claras, mas você precisa ter coragem para obedecer. Primeiro, ore por discernimento. Tiago 1:5 promete: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça a Deus para confirmar o que você está percebendo. Peça olhos espirituais abertos. Não haja na carne, haja no espírito. Segundo, confronte em amor, se Deus te direcionar. Mateus 18 ensina o processo. Vai sozinho primeiro. Se não ouvir, leva testemunhas. Se ainda não ouvir, leva para a igreja. Mas há confronto bíblico e confronto carnal. Confronto bíblico visa restauração. É feito com mansidão. É coberto em oração. Busca o melhor para o outro. Confronto carnal é explosivo, acusatório, destruidor, orienta. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Terceiro, se não há arrependimento, afaste-se. Isso não é falta de amor, é obediência bíblica. Paulo ordenou aos coríntios em 1 Coríntios 5:11. Agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. É duro, mas é palavra de Deus. Você não pode ser influenciado negativamente por alguém que se recusa a se arrepender. Seu relacionamento com Deus é mais importante que qualquer relacionamento humano. Quarto, feche as portas espirituais que foram abertas. Se você permitiu que essa pessoa influenciasse suas decisões, suas crenças, seus valores, você precisa renunciar a isso em oração. Declare em nome de Jesus que você fecha toda a porta espiritual aberta através desse relacionamento.
Reivindique a proteção do sangue de Cristo sobre sua vida, sua mente, suas emoções, sua família. Coloque a armadura de Efésios 6 diariamente, cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Quinto, busque relacionamentos espirituais saudáveis. Provérbios 13:20 adverte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Você se torna parecido com as pessoas com quem convive. Se você quer crescer espiritualmente, precisa estar perto de pessoas que buscam a Deus de verdade, que têm vida de oração ativa, que vivem em santidade, que têm frutos do Espírito visíveis. Não pessoas perfeitas, mas pessoas genuínas na busca por Deus. E aqui está o coração de tudo. O relacionamento profundo com Deus é sua única proteção real. Não é conhecimento teológico, não é frequência em igreja, não é ativismo religioso. É intimidade real com o Pai. Quando você conhece a voz de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você vive na palavra diariamente, você desenvolve um radar espiritual que detecta imediatamente quando algo não vem de Deus. João 10:5 diz sobre as ovelhas de Jesus: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Se você conhece a voz do bom pastor, você rejeita automaticamente vozes estranhas, mesmo quando vêm de pessoas próximas. O problema é que muitos cristãos querem proteção espiritual sem intimidade com Deus. Querem discernimento sem busca. Querem ser guardados sem estar na presença dele. E não funciona assim. A proteção de Deus é proporcional à sua proximidade com ele. Salmo 91 promete proteção tremenda, mas começa com uma condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habita, não visita ocasionalmente, não aparece quando há crise. Habita, vive ali, faz morada. Quando você habita na presença de Deus, você está protegido. E essa habitação se constrói em disciplinas espirituais diárias. Oração não é emergência, é relacionamento. Leitura bíblica não é ritual religioso, é alimento espiritual. Jejum não é barganha com Deus, é busca intensa por sua face. Adoração não é performance em igreja, é expressão de amor genuíno ao Pai. Quando essas coisas se tornam seu estilo de vida, não sua religião, você desenvolve sensibilidade espiritual aguçada que protege você de enganos. Billy Graham dizia que cristãos sem vida devocional profunda são como soldados sem armas no campo de batalha. Tecnicamente estão no exército de Deus, mas não têm com o que lutar. A palavra é sua espada. Você não sabe lutar espiritualmente se não conhece Escritura. Oração é sua comunicação com o comandante. Você não sabe o que fazer se não tem vida de oração. Santidade é sua armadura. Você está vulnerável se há pecado não tratado. E relacionamento com Deus é seu escudo. Você é alvo fácil se não conhece a voz dele. A apostasia profetizada está acontecendo exatamente como Paulo advertiu. Pessoas estão apostatando da fé, não necessariamente deixando de ir à igreja, mas abandonando a verdade bíblica. Elas continuam religiosas, mas aceitam doutrinas que contradizem Escritura. Chamam o mal de bem e o bem de mal, exatamente como Isaías 5:20 previu. Justificam pecado com versículos fora de contexto. Criam teologias que acomodam seus desejos carnais ao invés de se renderem à vontade de Deus. E o mais perigoso é que essas pessoas se tornam evangelistas do erro. Elas não apenas vivem enganadas, mas levam outros ao engano. E você precisa entender que essa apostasia não é acidental. Por trás dela há espíritos enganadores, como Paulo advertiu.
Há doutrinas de demônios sendo pregadas de púlpitos, ensinadas em células, espalhadas em redes sociais, aceitas como normalidade na igreja. Doutrinas que negam a exclusividade de Cristo, que relativizam o pecado, que prometem bênçãos sem santidade, que ensinam que Deus aceita qualquer estilo de vida, que distorcem graça transformando-a em licenciosidade. E cristãos sem discernimento espiritual engolem tudo isso porque parece bom, porque faz sentido para a mente natural, porque é politicamente correto, porque não confronta ninguém. Mas a palavra de Deus não é politicamente correta. Jesus não era. Paulo não era. Todos os profetas confrontaram. Todos os apóstolos denunciaram o erro, e Deus está levantando uma geração agora que vai voltar a fazer isso. Uma geração que não tem medo de ser chamada de intolerante por defender verdade bíblica. Uma geração que prefere agradar a Deus do que ser popular. Uma geração que está disposta a perder amizades, posições, status para manter fidelidade a Deus e sua palavra. E talvez você seja parte dessa geração. Talvez Deus está te chamando agora para ser diferente, para ser voz profética, para ser luz em meio às trevas, para ser sal que preserva a verdade. Mas você só pode fazer isso se estiver enraizado nele. Você só pode resistir à apostasia se estiver fundamentado na palavra. Você só pode discernir espíritos enganadores se conhecer o espírito da verdade. Se você vai tomar a decisão de fechar as portas espirituais que foram abertas através de relacionamentos tóxicos, se você vai se comprometer a desenvolver discernimento espiritual através de intimidade profunda com Deus, se você vai escolher obedecer aos alertas que Ele tem te dado sobre pessoas específicas, escreve "Eu decido" nos comentários agora. Seu compromisso público ativa a proteção espiritual. E agora vem o teste final. Como você sabe se alguém está sendo usado por demônios ou se é apenas um crente imaturo precisando de discipulado? A diferença crucial. Crente imaturo erra, mas reconhece quando confrontado biblicamente. Ele pode resistir inicialmente, mas quando mostrado Escritura claramente, ele se curva à verdade. Pessoa sendo usada por espíritos enganadores não se curva. Ela torce a Escritura, inventa interpretações, busca versículos fora de contexto para justificar seu comportamento, acusa quem confronta de estar julgando e continua no erro mesmo com toda evidência bíblica contrária. Crente imaturo produz alguns frutos do espírito ainda que imperfeitos. Pessoa dominada por espírito enganador não tem frutos genuínos. Pode ter aparência de espiritualidade, performance religiosa, discurso correto, mas Gálatas 5, 22, 23 lista frutos claros: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se esses frutos não são evidentes ao longo do tempo, há problema espiritual sério. Crente imaturo busca crescer quando desafiado. Pessoa enganada se ofende e se afasta quando confrontada com verdade. Provérbios 9, 8 ensina: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. A reação à correção revela o estado espiritual. Quem ama a Deus, ama ser corrigido porque quer crescer. Quem ama o erro, odeia a correção porque não quer mudar. Crente imaturo tem momentos de frieza espiritual, mas responde à palavra quando pregada. Pessoa dominada por engano endureceu o coração. Hebreus 3,13 adverte: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Endurecimento é processo gradual. Começa com pequenas desobediências, justificadas, racionalizadas, defendidas.
E cada vez que você escolhe seu caminho, ao invés do caminho de Deus, seu coração fica um pouco mais duro, sua sensibilidade espiritual diminui e, eventualmente, você chega num ponto onde não consegue mais ouvir a voz de Deus. Isso é morte espiritual, enquanto ainda religiosamente ativo. E você precisa fazer essa avaliação não apenas sobre outros, mas sobre você mesmo. Examine seu coração diante de Deus. Você está aberto à correção? Você se curva quando a palavra confronta seu comportamento? Você busca santidade ou apenas aparência de santidade? Você tem fome de Deus ou fome de experiências religiosas? Porque a diferença determina se você está protegido ou vulnerável. Paulo orou pelos filipenses, em Filipenses 1, 9 e 10. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Aprovar as coisas excelentes exige discernimento. Exige capacidade de distinguir entre bom e melhor, entre bênção e armadilha, entre voz de Deus e voz do inimigo. E esse discernimento vem através de amor crescente fundamentado em conhecimento bíblico. Você não pode amar o que não conhece. Se você não conhece a Deus profundamente, seu amor por Ele é superficial. E amor superficial não gera compromisso profundo. Você precisa mergulhar no conhecimento dele através da palavra, através de oração intensa, através de busca genuína. E quanto mais você o conhece, mais você o ama. E quanto mais você o ama, mais você quer agradar-lhe. E quanto mais você quer agradar-lhe, mais você obedece. E quanto mais você obedece, mais protegido você está. É um ciclo virtuoso que começa com decisão de buscar a Deus de verdade. Não religião, não performance, não ativismo. Busca real. Jeremias 29, 13 promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não se esconde de quem o busca genuinamente. Ele se revela, Ele fala, Ele orienta, Ele protege. Mas você precisa buscá-lo de todo o coração, não com sobras de tempo e energia. E quando você tem esse relacionamento profundo, quando Deus é seu melhor amigo e não apenas seu salvador distante, você desenvolve sensibilidade espiritual, que te protege automaticamente. Você não precisa analisar racionalmente cada situação. O Espírito Santo dentro de você alerta imediatamente quando algo está errado. Você sente no espírito quando alguém não está sendo genuíno. Você percebe quando palavras soam certas, mas espírito está errado. Você detecta quando há manipulação disfarçada de amor. E você obedece aos alertas porque confia mais em Deus do que em seus próprios sentimentos ou na opinião alheia. Essa é a igreja que Deus está levantando. Uma igreja que não é enganada facilmente. Uma igreja que prova os espíritos. Uma igreja que não aceita qualquer doutrina só porque é popular. Uma igreja que volta aos fundamentos bíblicos. Uma igreja que valoriza santidade acima de entretenimento. Uma igreja que busca a presença de Deus acima de programas religiosos. Uma igreja que tem discernimento espiritual ativo. E eu quero te desafiar hoje. Você quer ser parte dessa igreja? Você está disposto a pagar o preço porque vai custar. Vai custar relacionamentos que Deus está mandando você encerrar. Vai custar confrontar seu próprio pecado ao invés de justificá-lo. Vai custar tempo na presença de Deus que você poderia usar em entretenimento. Vai custar dizer não para coisas que o mundo chama de inocentes, mas que abrem portas espirituais. Vai custar ser diferente, ser visto como radical, ser incompreendido até por cristãos mornos. Mas a recompensa é proteção divina, é paz que excede entendimento, é direção clara em meio à confusão, é discernimento que te salva de armadilhas, é relacionamento com Deus que satisfaz mais do que qualquer relacionamento humano, é propósito eterno que dá sentido a tudo que você vive. É a certeza de que você está do lado vencedor da batalha espiritual.
E isso não tem preço. Jesus disse em Mateus 16:26, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro se perdesse a sua alma, ou que daria o homem em recompensa da sua alma. Você pode ter todos os relacionamentos que deseja, mas se eles te afastam de Deus, você está perdendo tudo. Você pode ser aceito por todos, mas se Deus te rejeita por desobediência, de que adianta? Você pode evitar conflito e confronto, mas se isso significa permitir que demônios operem através de pessoas na sua vida, o preço é alto demais. Eu não estou pregando isolamento. Não estou dizendo para você se afastar de todos e viver como eremita. Estou dizendo para você ter discernimento espiritual para saber com quem Deus quer que você ande próximo e de quem Ele quer que você se proteja. Há pessoas que Deus coloca na sua vida para edificar, encorajar, fortalecer sua fé. E há pessoas que o inimigo infiltra na sua vida para destruir, desencorajar, enfraquecer sua fé. E você precisa saber a diferença. E a única forma de saber é tendo relacionamento íntimo com Deus. Volto a esse ponto porque é central. Sem intimidade com Ele, você vai errar nessa avaliação. Você vai confiar em pessoas erradas e desconfiar de pessoas certas. Você vai investir energia em relacionamentos destrutivos e negligenciar relacionamentos que Deus preparou para te abençoar. Você vai ser manipulado por aparência e perder substância espiritual verdadeira. Então hoje eu faço um apelo final. Não é apelo para salvação necessariamente, embora se você não é salvo, aceite Jesus agora como seu Senhor e Salvador. Mas é apelo para santidade, para intimidade com Deus, para obediência radical. É apelo para você fechar as portas espirituais que estão abertas, para você se afastar de relacionamentos tóxicos que Deus está te mandando encerrar, para você parar de ignorar os alertas espirituais que você tem sentido, para você buscar o batismo no Espírito Santo se ainda não tem, ou ser renovado nesse batismo se já tem, mas está morno, para você desenvolver vida de oração profunda, não apenas pedidos, mas comunhão real com o Pai. Para você mergulhar na palavra diariamente, não como dever religioso, mas como fome espiritual genuína. E quando você faz essas coisas, quando você escolhe Deus acima de tudo e todos, algo sobrenatural acontece. Sua visão espiritual se abre. Você começa a ver o que antes não via. Você discerne o que antes não discernia. Você entende o que antes não entendia. E demônios perdem acesso à sua vida porque não há mais portas abertas. Eles não conseguem mais usar pessoas para te manipular porque você reconhece a operação deles imediatamente. Você fica protegido debaixo das asas do Altíssimo, como Salmo 91 promete. E essa proteção não é passiva, é ativa. Deus te guarda, mas também te usa. Você se torna instrumento de libertação para outros. Pessoas vêm até você buscando conselho e você tem palavra de Deus para dar. Você identifica quando alguém está sendo enganado e pode alertar em amor. Você se torna parte da solução ao invés de parte do problema. E o reino de Deus avança através da sua obediência. Mas tudo começa com decisão hoje. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Hoje, porque cada dia que você adia é um dia a mais que o inimigo tem acesso à sua vida através dessas portas abertas. Cada dia que você desobedece aos alertas de Deus é um dia a mais de destruição espiritual. E Deus te ama demais para permitir que você continue assim. Por isso, Ele te trouxe até esta mensagem hoje. Não é coincidência, é intervenção divina. Agora eu quero orar com você. E enquanto eu oro, se você vai tomar a decisão de fechar essas portas, de buscar discernimento espiritual, de desenvolver intimidade profunda com Deus, eu quero que você ore comigo em voz alta, onde você estiver. Não tenha vergonha, Deus está vendo o seu coração, e essa oração é compromisso espiritual. Pai Celestial,
Em nome de Jesus Cristo, eu venho diante de Ti neste momento, reconhecendo que tenho portas espirituais abertas na minha vida. Eu permiti que pessoas me influenciassem negativamente. Eu ignorei Teus alertas. Eu desobedeci quando Tu me mandaste afastar de relacionamentos tóxicos. Eu perdoei quando deveria ter colocado limites bíblicos. Eu fui frouxo com pecado e duro com Tua voz. Senhor, eu me arrependo. Eu renuncio a todo relacionamento que não vem de Ti. Eu fecho, em nome de Jesus, toda a porta espiritual que foi aberta através de desobediência, através de relacionamentos errados, através de negligência espiritual. Eu reivindico o sangue de Jesus sobre minha vida, minha mente, minhas emoções, minha família. Eu me coloco debaixo da autoridade de Cristo. Eu vista agora a armadura completa de Deus. Eu tomo o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu tomo a espada do Espírito, que é Tua palavra. Eu me comprometo a buscar-Te de todo o meu coração. Eu me comprometo a desenvolver vida de oração profunda. Eu me comprometo a mergulhar na Tua palavra diariamente. Eu escolho santidade acima de aceitação social. Eu escolho obediência acima de conforto. Eu escolho Tua voz acima de qualquer outra voz. Batiza-me com Teu Espírito Santo. Dá-me o dom de discernir espíritos. Abre meus olhos espirituais. Protege-me de todo engano. Guarda-me de toda cilada do inimigo. E usa-me como instrumento de libertação para outros. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se você orou essa oração de coração sincero, algo mudou no mundo espiritual agora. Você tomou posição, você fechou portas, você se colocou debaixo de proteção divina. Mas agora você precisa andar nisso. Não adianta orar e voltar para os mesmos comportamentos, para os mesmos relacionamentos destrutivos, para a mesma negligência espiritual. Precisa haver mudança prática. Então deixa eu te dar passos concretos. Primeiro, identifique especificamente que relacionamentos Deus está te mandando encerrar ou distanciar. Escreva os nomes, ore sobre cada um e obedeça ao que Deus te mostrar. Pode ser afastamento completo, pode ser estabelecimento de limites claros, pode ser confronto amoroso. Mas seja o que for, faça. Segundo, estabeleça rotina devocional diária não negociável. Mínimo de 30 minutos por dia na presença de Deus, lendo palavra e orando. Sem exceções, sem desculpas. Você tem tempo para redes sociais. Você tem tempo para Deus. Terceiro, jejue regularmente, mesmo que seja apenas um dia por semana. Jejum quebra fortalezas espirituais e aumenta a sensibilidade ao Espírito Santo. Quarto, busque comunhão com crentes maduros que têm vida espiritual profunda. Você precisa de exemplos, de mentores, de pessoas que vão te desafiar a crescer. Quinto, sirva na igreja local. Encontre seu lugar no corpo de Cristo. Use seus dons. Contribua para a edificação do reino. Isolamento espiritual é perigoso. Sexto, memorize Escritura. Esconda a palavra no coração para não pecar contra Deus, como Salmo 119:11 ensina. Quanto mais Bíblia você tem dentro de você, mais protegido está. Sétimo, cultive gratidão. Agradeça a Deus diariamente por sua proteção, por seu amor, por sua fidelidade. Gratidão fecha a porta para a murmuração, que abre porta para espíritos de amargura. E, finalmente, compartilhe essa mensagem. Deus pode estar usando você para alertar alguém que está sendo enganado agora. Talvez um amigo, um familiar, um irmão em Cristo que precisa ouvir isso. Não guarde para você. A verdade precisa ser disseminada. E quando você compartilha, você também se fortalece nela. Antes de terminar, eu quero que você se inscreva neste canal agora, se ainda não fez. Porque Deus tem mais mensagens proféticas e advertências bíblicas para a sua vida. Ative o sininho para ser notificado.
Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. E nos comentários, me diga qual advertência te impactou mais nesta mensagem. Deus está usando seu testemunho para ministrar a outros. E lembre-se, demônios podem usar pessoas, mas Deus também usa pessoas. A diferença está em quem você permite controlar sua vida. Se você se entregar a Deus completamente, se você andar em santidade, se você buscar sua face, você não será usado pelo inimigo. Você será usado por Deus para avanço do reino. Escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje debaixo de que autoridade espiritual você vai viver, porque essa escolha determina seu destino eterno e sua realidade temporal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.